Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos dar sequência a mais uma conversa sobre um dos nossos temas importantes aí, né? Pensando nos aspectos práticos para o nosso núcleo de prática jurídica. Na manhã de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre os aspectos práticos do mandado de segurança, esse remédio constitucional tão importante, não é? E tão utilizado na prática. Então, existem algumas ações constitucionais e o mandado de segurança é uma espécie de ação constitucional que tem previsão constitucional no artigo 5º da Constituição, não é? O mandado de segurança está lá no artigo 5º, 69, inciso 69, né? Dentre os 78 incisos do famoso artigo 5º da Constituição, temos lá o nosso bom e velho mandado de segurança. Diferentemente de algumas outras ações constitucionais, por exemplo, mandado de injunção, tal, o mandado de segurança ele é muito utilizado na prática. Tem algumas ações constitucionais que a gente não costuma ver tanto, habeas data, mandado de injunção, etc. Mandado de segurança, desde a sua criação, há quase 100 anos, pelo menos desde a Constituição de 34, que o mandado de segurança está entre nós, né? É de grande utilização prática, muito utilizado. Então, muito provavelmente quem atua no cível, sobretudo quem atua na área do direito público, né, vai se deparar com o mandado de segurança, vai ter que prestar informações, ou vai ter que impetrar uma inicial de mandado de segurança contra o poder público, ou vai ter que interpor uma apelação, que é o recurso cabível, né, contra as sentenças em mandado de segurança. Então, assim, pensando nos aspectos práticos, né, do NPJ, é muito importante que a gente saiba, primeiro, o que consiste, para que existe, por que criaram essa ação constitucional, qual é a finalidade, qual é a razão de ser do MS, e algumas questões também importantes nos casos concretos, né? Então, como é que a gente tem que agir, qual a hipótese de cabimento, mandado de segurança, eu fiz um apanhado aqui desses aspectos práticos, por isso que nós chamamos essa conversa de hoje de aspectos práticos. Mandado de segurança é um tema muito grande, dificilmente, né, a gente vai conseguir alcançar todos os temas com alguns minutos e tal, né? A gente vai pensar aqui os aspectos mais importantes, pensando em vocês ali no laboratório, né, no núcleo de prática jurídica. Bom, vamos começar pelo começo, né? Qual o cabimento do mandado de segurança? Para que ele foi criado, né? Lá na Constituição de 34, uma ação tipicamente brasileira, uma criação tipicamente nossa. A gente se inspirou nos remédios que haviam no direito comparado, que eram muito próximos ao mandado de segurança. Direito mexicano tinha o juízo de amparo, aí temos também os mândamos, né, do direito inglês, são até os apelidos, né, do mandado de segurança, os HIT, lá do direito norte-americano, né? São ações, turma, que foram criadas, né, desenhadas justamente para evitar abuso do poder público. É um escudo, uma forma de proteção, como são normalmente as garantias constitucionais. Lembrando, né, mandado de segurança no direito brasileiro não é só uma ação, um procedimento, um rito diferenciado. Ele é isso tudo também, mas ele é, acima de tudo, um remédio constitucional. Ele é uma ação de estatura constitucional, ele está previsto na Constituição, né, no artigo 5º, 69, né? Isso não é algo teórico para a gente responder a questão de prova, né? Isso tem implicações práticas muito importantes. A primeira delas é que o mandado de segurança ele é uma cláusula pétrea. O mandado de segurança não pode ser abolido nem por uma emenda à Constituição. Para retirar o mandado de segurança do sistema jurídico brasileiro, a gente tem que fazer uma nova Constituição, porque, lembrando, né, nas aulas de teoria da Constituição, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, trata das limitações materiais. Ao lado delas, nós sabemos, existem as limitações circunstanciais, formais, etc. Mas limitações materiais têm a ver com conteúdo. E o 60, parágrafo 4º, vai dizer, né, olha, não vai caber mandado de segurança, não vai caber a emenda constitucional
contra aqueles temas previstos no 60, parágrafo 4º. E dentre essas garantias está lá o mandado de segurança também. O mandado de segurança não pode ser abolido nem por emenda à Constituição. Então, a gente não pode esquecer disso, dessa natureza jurídica de ação constitucional. O mandado de segurança é uma ação de estatura constitucional, não pode ser abolido e tal, né? Para que ele serve, turma? Nós já vimos que começa primeiro como uma ideia de limitação, de proteção ao abuso do poder público. Veja o que diz o artigo 5º, inciso 69. Mandado de segurança é um remédio constitucional cabível contra qualquer autoridade pública ou agente, pessoa jurídica, que exerça atribuições de poder público e que cometa ilegalidade ou abuso de poder. Então, já sabemos, pelo texto do artigo 5º, 69, que o mandado de segurança vai caber justamente para impedir, para desfazer, né, um ato do poder público viciado de ilegalidade ou abuso de poder. Parte final do dispositivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, na prática de vocês, é importante saber se o caso concreto ele pede um habeas corpus ou um habeas data. Habeas corpus também, e habeas data também são ações constitucionais, são remédios constitucionais. Tudo que nós falamos sobre a natureza jurídica de ação constitucional, cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, entram aqui também para o habeas data e o habeas corpus. Só que o objeto da proteção, o objeto da tutela do habeas corpus e do habeas data são outros, né? Habeas corpus, liberdade ambulatorial, de ir e vir, não é qualquer liberdade, né? Habeas corpus não serve para amparar liberdade de pensamento, liberdade religiosa, né? É uma liberdade de ir e vir. E o habeas data deu um problema aqui no sistema, já voltei. E o habeas data tem por objeto de tutela, pessoal, uma informação, um cadastro, né? Num banco de dados, um acesso a uma informação, uma retificação a uma informação ou uma complementação também. Lá na lei do habeas data, a gente vê que é para isso que serve. Se cabe habeas corpus e habeas data, eu não vou impetrar o meu mandado de segurança. Então, o mandado de segurança é um remédio de estatura constitucional, mas tem essa natureza, em relação ao habeas corpus e habeas data, residual, quando não couber. Repare, está na própria letra da Constituição, né? Não amparado por habeas corpus ou habeas data. Ok, primeira parte, então, né? Mandado de segurança, não esqueçamos, né? Uma ação de natureza constitucional, tem essa estatura constitucional, a gente não pode esquecer isso. Ele, em si mesmo, é uma garantia constitucional. É uma garantia constitucional. Entra lá, também chamado de remédio constitucional, né? Repetindo, isso não é uma questão apenas teórica, né? Isso é uma questão que tem relevância prática, né? Bom dia, Fábio. Que bom, não estou mais sozinho. Não estou falando mais comigo mesmo. Mas lembrando que está gravado, né? O pessoal vai assistir depois e tudo mais, né? A gente está trabalhando os aspectos práticos do mandado de segurança, né? Pensando aqui em como a gente faz as nossas peças, quando cabe o mandado de segurança. Então, começamos dizendo isso, né? É uma ação constitucional, é uma garantia constitucional, tem estatura constitucional, é cláusula pétrea. Mas, além disso, é uma ação também, né? Portanto, como toda ação, ela tem o seu procedimento próprio. O que é o procedimento, né? É o passo a passo, né? Enfim, como é que ele se movimenta, o mandado de segurança. Vai ter uma inicial, vai ter citação, depois vai acontecer o quê? Vai ter contestação no mandado de segurança, vai ter provas, vai ter audiência. Como é que é o rito? Isso é o rito, né? E o rito do mandado de segurança é um rito especial, é um procedimento especial previsto numa lei. Não está no CPC, o mandado de segurança. O mandado de segurança tem um rito próprio previsto na lei
12.016 de 2009, uma lei muito importante, né? Por muitos anos, vigorou no nosso ordenamento a Lei 1533 de 51, década de 50, né? Por muitos, até 2009 ela vigorou, mais de 50 anos, quase 60 anos, né? Então, minha geração, por exemplo, né, na graduação, estudamos a lei de 51. O tema da minha monografia foi mandado de segurança, eu trabalhei a lei de 51, né, lá na graduação. A lei de 2009, ela de certa forma vem para positivar vários entendimentos jurisprudenciais que se formaram sobre a lei antiga, a lei de 51. Imagina, né, quanta coisa aconteceu na jurisprudência desde a década de 50 até hoje em dia, né? Então, esses entendimentos jurisprudenciais foram positivados na Lei 12.016 de 2009, repetindo, que trata do rito, do procedimento especial. Por que especial? Porque ele é diferente do procedimento comum para as ações em geral, lá do mandado de segurança, das outras ações. Lá no Código de Processo Civil, nós temos o procedimento comum. Procedimento comum, petição inicial, citação, audiência de autocomposição, contestação, instrução probatória, réplica, alegações finais, sentença, recurso, etc. Né? Mandado de segurança, ele tem um rito diferente, rito diferenciado. Onde é que está o rito? Lei 12.016, importante. Uma lei curta, né? Uma lei pequena, mas é muito importante para a gente entender como é diferente o procedimento do mandado de segurança, né, para as outras ações, né? A gente vai estudar rapidamente o rito, porque a gente está pensando aqui nos aspectos práticos, né? 2 palavrinhas ainda sobre o cabimento do mandado de segurança. Primeiro, pessoal, o mandado de segurança também cabe quando houver uma ameaça. Então, é possível pedir uma liminar no mandado de segurança? É possível entrar com o mandado de segurança preventivamente? A ilegalidade do poder público não aconteceu ainda, mas eu estou com receio que ela acontecerá. Cabe mandado de segurança nessa? Cabe mandado de segurança. Eu posso entrar com um MS preventivo. Se a legalidade ainda está em estado potencial, digamos assim, cabe o mandado de segurança preventivo, né? Se a legalidade, o abuso de poder do poder público, a autoridade coatora é o poder público, ou age em nome do poder público, né? Já ocorreu a ilegalidade? Então, o mandado de segurança vai ser repressivo. Eu vou querer retirar aquele ato ilegal do mundo jurídico, né? Mas, assim, cabe também mandado de segurança preventivo. Isso está no artigo 1º da Lei 12.016, né? Justo receio, ameaça, isso tudo enseja o mandado de segurança. O sujeito não precisa esperar a ilegalidade se consumar para impetrar aí, então, o mandado de segurança. Ele pode, desde logo, entrar com o mandado de segurança para inibir, para impedir que o ato aconteça. Isso é muito importante na prática, né, pessoal? Vem um cliente, vem no LPJ, um assistido. Vai acontecer isso aqui, recebi essa cartinha aqui, dizendo que meu benefício será suspenso se eu não fizer isso assim, assim, assado. Não consigo fazer, não consigo tomar essas providências, é absurdo, é abusiva essa exigência, vão cessar o meu benefício. Entra com mandado de segurança, né? Pedindo uma liminar para que o poder público se abstenha, repare, não aconteceu ainda, se abstenha de realizar a ilegalidade. O pedido é para que o poder público não faça, não cometa a ilegalidade. Na prática, vocês podem entrar com mandado de segurança para isso, pessoal, lá na prática jurídica, né? Outra questão prática importante do mandado de segurança, eu não posso entrar com mandado de segurança para impugnar uma lei em tese. Essa lei é do poder público, um decreto, imagina, do prefeito, mas é em tese, tem generalidade, ela não me atinge especificamente, ela vale para todos, né? É um decreto dotado de generalidade. Não cabe mandado de segurança. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal já entendeu assim, dessa maneira, né? Então, doutor, um decreto do secretário, enfim, de obras, sei lá, secretário de Meio Ambiente, né, está fazendo uma exigência absurda, por exemplo, está tendo uma limitação
ambiental, enfim, ele é incompetente para isso e tudo mais, mas é geral, é notado de generalidade, de universalidade. Não cabe mandado de segurança nesse caso. O Supremo já sumulou esse entendimento na súmula antiga do Supremo, né? As súmulas costumam ser antigas, porque o mandado de segurança tem quase 100 anos já, pelo menos 90 anos, né, o mandado de segurança. Vai fazer 90 anos ano que vem, né? Desde a Constituição de 34, que o mandado de segurança está entre nós. E a súmula é a 266 do Supremo, dizendo que não cabe contra lei em tese, né? Pessoal, por que assim, a gente fala que o mandado de segurança é um rito especial e se discute muito a natureza jurídica da ação, né, do mandado de segurança, né? A doutrina vai explicar. Tem muitos apelidos, tá? O mandado de segurança na prática é chamado de RIT, né? WRIT, porque vem justamente inspirado nos RITs do direito norte-americano, chamado de mandamus ou mandamos, né? Que é inspirado no direito inglês, né? Até de certa forma explicando o nome que a gente batizou o mandado de segurança. E por que se diz que o mandado de segurança tem uma natureza mandamental? Porque, pessoal, se for acolhida a segurança, é engraçado, né? O mandado de segurança tem alguns apelidos, né? Acolhida a segurança é o quê? É o juiz julgar procedente o mandado de segurança, né? Mas por que foi no mandado de segurança a gente chama? E o juiz concedeu a segurança. O juiz denegou a segurança, quer dizer, o juiz julgou improcedente o pedido formulado em um mandado de segurança, né? Por que se diz que é uma ação mandamental? Porque se o juiz acolher pedido no mandado de segurança, conceder a segurança, né? O juiz vai expedir uma ordem, vai mandar fazer ou não fazer alguma coisa. Uma ordem ao poder público. Por isso que diz que a ação é mandamental. Vai resultar num mandamento, né, numa ordem para o poder público. É claro que, se tratando de uma ordem judicial, o poder público não pode se recusar a cumpri-la, né? Senão, sob pena, inclusive, de responder por crime de desobediência, enfim, tomar multa por litigância de má-fé e etc. Isso está no artigo 26 da Lei do Mandado de Segurança. O juiz concedeu a segurança, julgou procedente, deu uma ordem, uma ação mandamental do mandado de segurança para fazer ou deixar de fazer. Um exemplo muito comum em mandado de segurança, nós começamos o encontro falando disso, né? É muito utilizado na prática. Quem atua no civil ou no direito público vai seguramente ver o mandado de segurança. Muito utilizado, muito comum em concurso público, né? O candidato o poder público organiza uma seleção, concurso público, o candidato entende que foi prejudicado por uma ilegalidade e entra com mandado de segurança. Por que é interessante? Os candidatos gostam de mandado de segurança em tema de concurso público. Porque é uma ação célere. Pede uma liminar, não tem dilação probatória, a gente vai ver daqui a pouco, e o sujeito continua inscrito lá no concurso público, né? Vai continuar prestando as fases do concurso, ou muitas vezes ele ingressa e toma posse, porque, enfim, a desclassificação ou eliminação dele foi ilegal, e o judiciário pode determinar a posse, pode determinar a continuidade no concurso, pode determinar a aprovação no concurso, a nomeação, a posse, tudo isso, né? Por isso que é muito utilizado em concurso público, onde ilegalidades podem ser cometidas. Por exemplo, o sujeito vai fazer a prova, a segunda fase do concurso, está na última fase, última prova, cai ali 2 questões que não estavam no edital. O edital não previa aquelas questões, ou o edital não previa para aquela fase as questões. Judiciário, vou judicializar. Olha, foi reprovado por 3/10, né? E não estou exagerando, o exemplo na prática acontece. O concurso público tem esse lado dramático, né? A gente é aprovado por centésimos e reprovado também, né? O sujeito, olha, se eu ganhar os 3/10, nesse exemplo, eu consigo ser aprovado e tomar posse. Mandado de segurança, né? Só um parênteses, pessoal. Mandado de segurança é uma ação necessária. Existem procedimentos especiais. O mandado de segurança é um procedimento especial, um rito diferente dos outros, né? Que são necessários. Por exemplo, o inventário, né?
é uma ação necessária. Para fazer a sucessão causa-morte, eu preciso entrar com o procedimento do inventário, né? Por exemplo, né? Existem outras ações que não são necessárias. Juizados especiais federais é competência absoluta, é uma ação necessária. Até 60 salários mínimos contra a União, suas autarquias, tem que entrar com aquele procedimento. Existem outros procedimentos que não são necessários, são facultativos, e a maioria é uma, digamos assim, uma opção. As partes podem usar o procedimento especial se quiserem. É o exemplo do mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação facultativa, um procedimento, melhor dizendo, facultativo. A parte prejudicada entra se quiser com o mandado de segurança. Então, nesse exemplo do candidato a concurso prejudicado, ele pode entrar com mandado de segurança, mas ele também pode entrar com uma ação, procedimento comum, pedindo uma tutela antecipada. Por quê? Porque ele acha que vai ter prova pericial, que vai ter uma prova, enfim. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. O mandado de segurança não comporta dilação probatória, não comporta outras provas. Então, o procedimento especial que está lá na lei do mandado de segurança, a lei 12.016, né, é facultativo. Eu impetro um mandado de segurança se eu quiser. Só fazendo um parênteses aqui, né? Quando se trata de ação constitucional, pessoal, aquelas previstas na Constituição, né, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, ação civil pública, habeas corpus, etc., né? Essas ações, na prática, a gente diz que impetra. Impetrar é ajuizar, propor, né? Mas, em se tratando de remédios constitucionais, a gente utiliza essa expressão, né? Impetração. Foi um nome que pegou. E para diferenciar, para a gente saber que se trata de uma ação constitucional, já que é, digamos assim, mais relevante, né? Mais importante, tem uma estatura diferente das ações que não estão previstas na Constituição. Se usa assim, dessa maneira, né? Então, não sou obrigado a impetrar o mandado de segurança. Venho assistido ali um cliente, né, no escritório, no núcleo de prática, né, querer uma informação de vocês, né? Falo de uma ilegalidade e vocês, no concurso público, por exemplo, né, mas não apenas, tá, pessoal? Caçou um benefício ou passou a ter um desconto nos subsídios do servidor público, né? Ou teve um reajuste indevido. Qualquer ilegalidade do poder público. Abuso de poder ou ilegalidade, né? Abuso de poder é um ato ilícito também. Então, naturalmente, vai vir a ideia do mandado de segurança para a gente, querendo impetrar um mandado de fazer uma inicial de mandado de segurança. Mas lembrem-se disso. Não é necessário, não é obrigatório. Por que eu estou dizendo isso? Que, na prática, pode não ser interessante o mandado de segurança. O mandado de segurança tem muitas limitações. Tem muitas limitações na prática, sobretudo envolvendo prova. E isso é importante porque já encaminhando para um assunto fundamental para entender o rito do mandado de segurança. Um aspecto prático relevantíssimo, né? Mandado de segurança só cabe quando já tiver prova pré-constituída. Prova pré-constituída. Vamos entender essa expressão, né? Tem todos os manuais, né? Jurisprudência também. Fala sempre desse caráter de uma ação que vai ter cabimento. Sempre foi assim, há 90 anos que é assim. O mandado de segurança vai caber quando o impetrante já tiver prova pré-constituída. O que é pré-constituída? É uma prova que não vai se constituir no curso do procedimento, não. Portanto, não vai ter uma fase probatória no procedimento do mandado de segurança. O juiz não vai fazer um despacho, especifiquem as partes das provas que pretendem produzir, ou designam audiência de instrução e julgamento para ouvir o depoimento do impetrante e das testemunhas. Não vai ter isso no mandado de segurança. Mandado de segurança não é que não tenha fase probatória, tem. Só que ela se concentra na fase postulatória. Eu impetro um MS junto com todas as provas documentais, só cabe prova documental. Repare na restrição,
Por isso que, às vezes, não vai ser interessante utilizar o rito do mandado de segurança. Se, na prática, eu perceber que meu assistido, meu cliente, vai precisar de perícia, vai precisar de depoimentos, vai precisar de prova oral, inspeção, todas aquelas provas, né, eu não vou entrar com mandado de segurança. Por quê? Porque vai haver uma limitação probatória. Há uma limitação probatória, né, no mandado de segurança. Agora já tem toda a prova, minha prova é meramente documental. Nesse exemplo do candidato que foi prejudicado, basta eu juntar ali o edital e a questão da prova e está resolvido o problema. Entra com mandado de segurança. Qual é a vantagem? É muito mais rápido. É um rito que foi desenhado para ser célere. Célere. Tem uma grande celeridade, né? O mandado de segurança com uma concentração muito grande de fases, de prazos, etc. Né? Então, por ser mais rápido, por ser mais concentrado, ele é muitas vezes interessante, é um caminho interessante para o impetrante. Mas pode haver que haja uma limitação probatória. O que o juiz vai fazer? O juiz pegou o mandado de segurança e vai considerar o seguinte: ao despachar inicial do mandado de segurança, vou precisar de prova. A prova aqui não é pré-constituída. Precisa ter dilação probatória. O que é dilação probatória? A dilação, né? Dilatar, né? Aumentar, né? O processo vai se dilatar, vai se estender na fase de provas. No mandado de segurança não cabe isso, não cabe. Se precisar produzir provas no curso do mandado de segurança, o rito é inadequado, pessoal. O que o juiz vai fazer diante dessa situação? Extinguir o processo, sem resolução de mérito. Falta de interesse de agir, porque por falta de adequação, o rito é inadequado. O juiz não vai julgar o mérito. O que o autor vai ter que fazer? Vai ter que entrar com uma ação pelo procedimento comum, né? Pedindo liminar e tudo mais. Vai perder tempo. Ele quis ganhar tempo com o mandado de segurança, vai perder tempo. Então, lembrem-se disso. Mandado de segurança é quando eu já tenho todas as provas documentais, só cabe prova documental, mandado de segurança. Todos os documentos. Claro que o suporte pode ser físico, eletrônico, né? E pré-constituída. Eu já tenho tudo que eu tenho, todas as minhas provas. No momento de impetrar o mandado de segurança, eu vou juntar esses documentos. Então, é falso dizer que o mandado de segurança não tem fase probatória. Tem, só que ela se concentra na fase postulatória. No momento de eu impetrar o meu MMS, distribuir a minha inicial, eu já junto todos os documentos pertinentes para a solução daquele caso. Não tem todos os documentos, não tem todas as provas, não vai precisar de dilação probatória, precisa de outros meios de prova, né? Não vai caber o mandado de segurança. Só um parênteses, pessoal. Se o documento que está faltando está na posse de terceiro ou do poder público, né, ainda assim caberá o mandado de segurança. Eu só não entrei com o mandado de segurança porque o documento não está comigo. Mas o juiz oficia, requisita o documento e está resolvido o problema. Quantas vezes lá na procuradoria, eu sou procurador, né, federal, então estou ali atuando pelo poder público, né, pelas autarquias, nos casos concretos ali pelo INSS, entram com um mandado de segurança contra a autarquia federal. E o sujeito não tem um documento. E vai pedir para o juiz, olha, entrei com mandado de segurança, mas esse documento está em poder da autoridade coatora, né, o poder público. Né? O juiz requisita quantas vezes, né? Apresente o documento. Né? Não é que ele vai extinguir o mandado de segurança. Devo apresentar, o poder público tem que juntar esse documento lá no processo, né? Falei agora autoridade coatora. Autoridade coatora, turma, é o nome que se dá a figura que a gente vai indicar no polo passivo na nossa inicial do mandado de segurança. Então, se acostume com essas expressões. Repare que as expressões são diferentes, né? No mandado de segurança, autoridade coatora. Quem praticou o ato? Qual foi a autoridade que cometeu a ilegalidade e que pode desfazê-la, né? Essa é a autoridade coatora. É claro que essa autoridade coatora, por exemplo, um presidente da comissão organizadora do concurso, o gerente executivo de uma agência,
essa autoridade vai estar indicada na minha inicial. Nas iniciais, normalmente, o que a gente faz, pessoal? A gente coloca o nome do réu. No mandado de segurança, a gente tem que colocar o nome da autoridade coatora. Quem praticou o ato, né? É claro que o sujeito passivo, tecnicamente, não é ele, não é a pessoa. Essa pessoa, ela faz parte, né, de uma pessoa jurídica. Nesse exemplo, o presidente da comissão organizadora do concurso público para, enfim, servidor da UFRJ. O polo passivo é a UFRJ, é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica de direito público, da qual faz parte a autoridade coatora, que é a ré, que é o sujeito passivo. Mas eu devo, no mandado de segurança, indicar a autoridade coatora. Por quê, professor? Pela escolha legislativa. O rito, repetindo, o rito é diferente. O procedimento é diferente, tem suas especificidades, né? Então, tem que fazer isso no mandado de segurança, tem que indicar o nome da pessoa que praticou o ato e quem pode desfazer o ato ilegal, né? Mas o réu é a pessoa jurídica. Isso é uma questão teórica só para a gente adivinhar quem é o réu? Não. Isso é muito relevante na prática. Primeiro são duas, basicamente, consequências práticas da gente saber que o sujeito passivo... Quem é o sujeito passivo? Repetindo, a pessoa jurídica da qual faz parte a autoridade coatora. No exemplo do presidente da comissão do concurso, a autarquia, né, o ente federativo que está realizando o concurso. No exemplo do gerente executivo de uma agência, do INSS, por exemplo, o réu é o instituto, é o INSS. O sujeito passivo é o INSS. Mas vai ser indicado o gerente. Por quê? Porque a lei do mandado de segurança exige. Isso na prática é muito importante. Por quê? Senão vocês erram a inicial de vocês. Essa petição inicial vai ser inepta. Não indiquei a autoridade coatora. No mandado de segurança eu preciso fazer isso. Preciso fazer isso nas outras ações que não são remédios constitucionais? Não preciso. Então vou entrar com uma ação de cobrança, uma ação indenizatória, pedindo dano moral do INSS. Vou precisar indicar a autoridade coatora? Não. A ação de cobrança em face do INSS, é o réu. No mandado de segurança eu posso fazer assim? Não, tem que botar a autoridade coatora. Quem realizou a legalidade. Por quê? Porque é um rito célere. E também porque o juiz vai pedir no mandado de segurança as informações. Olha a outra diferença aí, né? Outro aspecto prático. E vai ter essa figura das informações, essa peça que não tem no procedimento comum, prestar informações. Então, por que eu tenho que indicar a autoridade coatora, quem realizou a legalidade, como no polo passivo? Porque o juiz vai intimar a autoridade coatora, não é para contestar, é para prestar informações. A autoridade coatora explica o que aconteceu, fatos, dados, ilumine aqui a causa, né? Traga documento, traga informações. Por que você praticou esse ato que estão dizendo que é legal? Informações, né? Então, a autoridade coatora vai prestar. A autoridade coatora apresenta contestação, impugnação, recurso? Ainda não. No início do procedimento, informações. É tudo que ela vai fazer, vai prestar informações. Olha, o benefício foi cessado por causa disso, disso, aquilo. O candidato foi eliminado do concurso por causa disso. Vai ter que dar as razões, informações, juntando documentos, se for o caso, né? A autoridade coatora presta informações. A autoridade coatora, ela compõe uma pessoa jurídica de direito público. Faz parte dos quadros de uma pessoa jurídica, de uma autarquia, de um ente federativo qualquer, né? Então, a pessoa jurídica da qual a autoridade coatora faz parte é o sujeito passivo. É a parte, é o réu da ação no mandado de segurança. Não podemos nos esquecer disso. Muitas vezes o autor não vai nem indicar na sua inicial a pessoa jurídica, vai indicar só a autoridade coatora. Mas eu sabendo, por exemplo, que a autoridade coatora, no caso concreto, é o gerente executivo da agência do INSS de Niterói, eu já sei que o réu é o INSS, uma autarquia federal, uma pessoa jurídica de direito público, né? Enfim, tem uma personalidade jurídica diferente
em relação à União. O instituto, nesse exemplo, que é o réu. A autarquia, que é a ré, sujeito passivo. Por que isso é importante, pessoal? Primeira consequência, artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança. 7º, inciso 2º da Lei 12.016. O juiz vai ter que dar ciência ao procurador que faz a defesa do sujeito passivo, ao procurador que faz a defesa da autarquia, da União, do Estado, do município, enfim, da pessoa jurídica de direito público. Olha o que diz o artigo 7º, inciso 2º da Lei do Mandado de Segurança. O juiz vai dar ciência do feito ao órgão de representação judicial, às procuradorias. O sujeito passivo é o município, Procuradoria Municipal, Estado, PGE, União e autarquias, né? AGU. Vai ter que dar ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Eu vou intimar a autoridade coatora, né, para prestar informações, né, uma notificação e tal, e dar ciência também à procuradoria daquela pessoa jurídica. Então, na prática, entrei com mandado de segurança contra a comissão que organiza um concurso público que me prejudicou. Vou notificar a autoridade coatora, o presidente da comissão, lá da UFRJ, por exemplo. Quero entrar como servidor da UFRJ, por exemplo, para prestar informações. Além disso, vou dar ciência à Procuradoria, a AGU, né, que faz a representação das autarquias federais. Tem um procurador federal lotado lá na UFRJ, fazendo a defesa da UFRJ. Né? Então, essa é a primeira consequência prática, né? Tem que dar ciência ao órgão para fazer a defesa, em apresentar as razões jurídicas, fazer as impugnações que quiser. Né? Importante, pessoal. Então, vai ter autoridade coatora no polo passivo e a pessoa jurídica. Isso não é um litisconsórcio, tá? Porque o coator, a autoridade coatora, que é a figura que praticou o ato, ela faz parte dos quadros da pessoa jurídica. Então, réu é só a pessoa jurídica. Não pode ter litisconsórcio? Claro que pode. Se eu estou indicando 2 ou mais pessoas no polo passivo, aí vai ter uma litisconsórcio. Mas não é porque eu indiquei, nesse exemplo, o gerente executivo do INSS e o INSS que vai ter um litisconsórcio. Repare, o gerente executivo faz parte dos quadros do INSS. Eu só vou indicar os dois porque a Lei do Mandado de Segurança exige a indicação da autoridade coatora, repetindo, a exaustão, né? Que é a autoridade que praticou a ilegalidade. O mandado de segurança, ele exige o nome dessa pessoa. Então, num procedimento comum, vou pedir uma ação indenizatória, o perito me ofendeu na perícia do INSS. Vou entrar com danos morais contra o INSS. O perito me xingou, por exemplo, me ofendeu, ou me machucou, né, a integridade física, dano moral. Ele é perito do INSS, né, vou entrar pedindo dano moral. Procedimento comum, ação indenizatória é procedimento comum, né? É o que tem de mais comum. Claro, se for no juizado, vai ser um procedimento especial. Preciso indicar o perito no polo? Não preciso. Se eu vou processar o poder público, o INSS, eu boto o INSS. No mandado de segurança, basta botar o INSS nesse exemplo? Não basta. Eu tenho que indicar a autoridade coatora. Não vai haver um litisconsórcio, que o réu aqui é um só, né? É a pessoa jurídica de direito público da qual a autoridade coatora faz parte. Então, falei que tem 2 consequências práticas. Primeira, da ciência da procuradoria. Segunda consequência prática é que o réu, o sujeito passivo, que nós já sabemos que é a pessoa jurídica de direito público, da qual a autoridade coatora faz parte, ele vai ter a legitimidade recursal, ele vai ter legitimidade para interpor recursos. Não é a autoridade coatora, é a pessoa jurídica. O INSS, nesse exemplo, vai poder recorrer de uma decisão? Pode. Então, na prática, gerente prestou as informações, gerente do INSS prestou as informações em mandado de segurança, explicando por que o benefício foi cessado, da impetrante, por exemplo. O juiz não acolheu as razões do INSS, foi lá, concedeu a segurança, julgou procedente o pedido.
determinando que conceda segurança para que o INSS ou para que a autoridade coatora, né, reative o benefício da impetrante, tá, no prazo de tantos dias, sob pena de multa, etc. Uma sentença como essa, é uma sentença, né? Uma sentença que julgou o mérito. Ela pode ser recorrida? Pode. Qual é o recurso cabível contra as sentenças, turma, que julgam o mérito, né? E que põe fim ao processo, a fase de conhecimento, melhor dizendo? Apelação, 1009 do CPC. Vai caber a apelação? Vai. Quem vai ter legitimidade recursal, legitimidade para o recurso? O INSS, nesse exemplo. A pessoa jurídica de direito público. Vejam a importância da ciência da Procuradoria. A Procuradoria entrou no processo, está acompanhando, vai ser intimada da sentença. E vai poder recorrer, se quiser, lógico. Então, a legitimidade para recurso é da pessoa jurídica de direito público, né? Doutrina vai dizer, interpretando o artigo 14 da lei, né, do mandado de segurança, que também a autoridade coatora pode recorrer. Ela também terá legitimidade, né, para o recurso, né? Mais alguns aspectos práticos, já encaminhando para o final, turma. Já sabemos muito, né, que o procedimento, já sabemos muitos aspectos práticos aqui, né? Procedimento especial vai caber naquelas hipóteses em que a prova for pré-constituída, não cabe dilação probatória, mandado de segurança. Eu devo indicar a autoridade coatora também, que vai ter o dever de prestar as informações. Sabemos que o réu é a pessoa jurídica de direito público da qual aquela autoridade coatora faz parte. Demos alguns exemplos aqui, né? Tanto a autoridade coatora quanto a pessoa jurídica terão legitimidade para o recurso. Parte é apenas a pessoa jurídica, mas tem legitimidade para o recurso. Vejam o que diz o artigo 14, parágrafo 2º da lei do mandado de segurança. E uma outra expressão, né, muito importante também, importante a gente tratar disso, né, é o fato de que o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo. Estou usando as expressões consagradas de todos os manuais que cuidam de mandado de segurança, vou falar disso. Autoridade coatora, informações, prova pré-constituída e direito líquido e certo. Direito líquido e certo tem a ver com o fato de que a prova deve ser pré-constituída, turma. Se a prova já é pré-constituída, eu já tenho todos os documentos necessários para provar, para demonstrar o meu direito. Esse direito é qualificado pela lei como líquido e certo. Não cabe dilação probatória para demonstrar, para aperfeiçoar a comprovação do direito. Ele já é demonstrado, comprovado de plano. Eu consigo provar o meu direito no momento da impetração, quando eu distribuo a inicial, já tem todos os documentos. O juiz, quando pegar a minha inicial pela primeira vez de mandado de segurança, ele já vai ter todos os elementos probatórios para comprovar o meu direito. Então, esse direito é líquido e certo. Reparem, na verdade, não é o direito, né, que é líquido e certo. Os fatos que eu estou alegando, os fatos, né, que fazem nascer o meu direito, que são líquido e certo, né? Mas essa expressão é essa. Direito líquido e certo tem tudo a ver com o fato de se exigir prova pré-constituída no mandado de segurança, né? Repetindo, importante esse dado, né? Se o documento tiver em poder de uma repartição pública, de um terceiro, então, na prática, vem um assistido no NPJ, um cliente, né? Doutor, eu tenho todos os documentos, mas está faltando, enfim, o meu processo administrativo, que eu não houve jeito de eu conseguir. Preciso entrar com habeas data? Não. Você vai entrar com não vai caber mandado de segurança nesse caso? Você vai lembrar da nossa conversa de hoje, né? E o professor falou que é prova pré-constituída. Não tenho esse documento. Pessoal, nesse caso, se o documento está em poder de terceiro ou da repartição pública, eu impetro o mandado de segurança pedindo a requisição do documento, a ordem judicial para que o documento seja apresentado no processo. Isso não inibe, isso não impede a impetração
do mandado de segurança. Isso está na lei, tá, pessoal? Na lei. Artigo 6, Lei do Mandado de Segurança, artigo 6º, parágrafos 1º e 2º. Então, isso é um aspecto prático relevante. Por quê? Porque advogado, né, é o primeiro magistrado da causa, né? Ele vai dizer, ele vai julgar o caso, né? Isso cabe ou não cabe mandado de segurança? É o advogado que faz isso primeiro do que todo mundo. Primeiro do que o juiz. O juiz nem sabe, nem foi distribuída a ação, mas ele vai fazer esse juízo, o advogado. É caso de cabimento de mandado de segurança. Por quê? Porque o documento que está faltando aqui está em poder, está na posse, né, do poder público ou de um terceiro. Vou entrar com o MS dizendo que as provas são pré-constituídas, está faltando o documento, vou pedir para o juiz requisitar o documento, né, pessoal? Outro tema importante, né, alguns temas práticos para a gente fechar, já estamos encaminhando para o final, temos só mais alguns minutinhos, né? Participação do MP é obrigatória, então no seu pedido lá do MS, você tem que pedir o ingresso, né, a intimação, a notificação, chame como quiser, a ciência do membro do MP, né, artigo 12 da Lei do Mandado de Segurança. Já falamos que o recurso cabível contra a sentença do mandado de segurança será a apelação. Mandado de segurança enseja duplo grau obrigatório de jurisdição. Artigo 14 da lei, reexame, também chamado de reexame necessário. Essa sentença, mesmo que o poder público não recorra dela, vai ser revisada, revista, né, pelo tribunal. Reexame obrigatório, artigo 14, né? A apelação do poder público tem duplo grau obrigatório, mas o poder público pode apelar também, não tem problema. É obrigatório, mas nada impede o recurso voluntário do poder público, né? Se for concedida a segurança, julgado procedente, a apelação do poder público não vai ter efeito suspensivo. Ou da autoridade coatora, né? Não vai ter efeito suspensivo. Não vai ter efeito suspensivo, está na lei, automático. A autoridade coatora ou o poder público tem que pedir a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, porque não é op legis, não é automático, né? É op iudicis, né? O juiz vai conceder ou não o efeito suspensivo ao recurso, né? Então, é possível a execução provisória. O sujeito ganhou o processo, no mandado de segurança, o impetrante, ele já pode executar. Nesse exemplo, o juiz determinou a reativação do benefício na sentença. O poder público apelou, não concordou com as razões, com a fundamentação da sentença. Não tem efeito suspensivo. O impetrante já pode pedir a execução. E o juiz também já pode determinar a execução do julgado, reativação dos benefícios. O impetrante pode, inclusive, executar os atrasados, né, desde a impetração, né, que é uma outra questão prática importante aqui, nossa última informação, né? Lembrando, pessoal, o prazo para impetração é 120 dias. O mandado de segurança passou 120 dias da ilegalidade, do abuso de poder da ilegalidade, vai ter que entrar com outra ação. Não é que precluiu, né? Perdeu, decaiu do direito, né? Ele decaiu do direito de impetrar o mandado de segurança, mas ele pode continuar, pode discutir isso em outras ações. Repetindo, né? É um rito facultativo, é uma opção para a parte. Não é um rito obrigatório, né? Não é um rito obrigatório. Então, esse é um tema muito importante, né, em relação ao mandado de segurança. Juiz, então, pode dar liminar no mandado de segurança. A liminar está expressamente prevista, né, no próprio artigo 5º, 69 da Constituição, fala em ameaça, né, em risco e tudo mais, né, justo receio, né. Então, posso pedir uma liminar e na própria lei do mandado de segurança. O artigo 7º da lei do mandado de segurança autoriza também a liminar, né, do mandado de segurança, turma. Pessoal, a gente, claro, não tem como esgotar todas as questões teóricas envolvendo o MS. É uma ação, repito, muito antiga, vai fazer 90 anos ano que vem, né? Desde a Constituição de 34 que ela está entre nós.
pegou muito, é muito utilizado na prática, um remédio muito importante, de grande utilização. Quem vai labutar aí na advocacia ou na procuradoria, né, o Ministério Público, Defensoria Pública, quem está na prática no NPJ também, nessas ações envolvendo o poder público, seguramente, certamente vai passar pelo mandado de segurança, elaborando iniciais, prestando informações, né? É uma ação muito comum. Na Procuradoria não tem uma semana que eu passe sem olhar um mandado de segurança, né, do lado do poder público, né? Muito utilizado na prática, muito importante, é uma garantia constitucional. Estará entre nós, pelo menos enquanto durar, tomara que dure eternamente, né, a nossa Constituição Federal. Então, pensei aqui os aspectos práticos: prazo, legitimidade, cabimento, recurso liminar, sujeito passivo, etc, etc, né? É um tema muito grande, daria para a gente fazer um curso inteiro aqui, o semestre inteiro falando, tematizando as questões concretas, controvertidas envolvendo o MS, mas eu trouxe para vocês o que vocês têm que saber ali no laboratório, né? No campo de batalha do NPJ, no dia a dia, ali ouvindo as queixas dos assistidos e tal, né? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Ficou alguma questão aí para ser esclarecida? Sim, Fábio. Olha, foi ótima a explicação do senhor aí. Estou só realmente entrando em contato para agradecer a aula, né? Foi muito compacto, realmente, mas muito incisivo, né, nas colocações. Realmente serviu para esclarecimento. Que bom, Fábio. Das que a gente tem, né? Principalmente com relação ao momento de impetrar o mandato de segurança, né? Sim, sim. Isso é muito importante, né? O Supremo já disse que é constitucional esse prazo, 120 dias, não está na Constituição, está na lei. Mas o Supremo disse que não tem problema, não. A lei pode restringir 120 dias. Passou 121 dias, já não posso mais impetrar. Isso que é importante. Mas 4 meses, né? Dá tempo, né? Quer dizer, depende do momento que chegar o cliente para conversar com a gente. Também tem isso, né? Tá bom, professor. Poxa, muito obrigado aí. Imagina, foi um prazer, por nada. Beleza. Obrigado. Falou, Fábio. Por nada, foi um prazer. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Fica sempre aquela advertência também de vocês fazerem um relatório aí, né? Entregar para o orientador de vocês do NPJ, que todas essas nossas conversas valem horas, né? Para vocês também. Está gravado também, quem quiser depois acompanhar depois e tudo mais, né? Fique à vontade. Então, até semana que vem a gente terá um outro encontro sobre um outro tema. Vamos em frente. Uma boa semana para vocês. Até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.